do versículo 31. Marcos 7, a partir do versículo 31 até o 37. Diz assim a palavra do Senhor. E ele, tornando a sair das terras ou dos termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E lhe trouxeram um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que lhe pusesse a mão sobre ele. Tirando a parte dentre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Ordenou-lhes que a ninguém dissesse, mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Vamos lá. Pai, nesta manhã era assim como tu falaste aquele homem ali no passado, numa daquelas cidades de Decápolis, nas terras de Tiro e Sidom. E tu falaste para ele e deste uma ordem, Senhor: Efatá, abre-te. E agora, em nome de Jesus, nós pedimos que tu faças o mesmo nesta manhã. Que tu possas abrir os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Que tu possas abrir as nossas mentes para entender a tua palavra. Tu possas abrir os nossos olhos para que possamos ver a tua majestade e a operação do teu Espírito Santo. Que tu possas abrir os nossos lábios para proclamar as tuas verdades. Que tu possa soltar todo o nosso entendimento para te exaltar e te glorificar mais uma vez nesta manhã. Usa-nos como instrumento em tuas mãos. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. E pensando nesse texto, meditando sobre ele, na realidade, a cura desse homem, desse surdo gago, ou, como algumas traduções vai dizer, eu entendo que ela começou lá atrás, no capítulo 5, quando Jesus estava exatamente numa dessas cidades, porque Decápolis significa 10 cidades. Deca, 10 e polis, cidades. Então havia 10 cidades e Jesus já havia entrado numa dessas 10 cidades e essa cidade era Gadareno, ou Gadara. Então aquele endemoniado de Gadareno, lá no capítulo 5, se você botar um pouquinho aí na sua Bíblia, nós possamos ler o versículo 19 e 20, logo depois que Jesus cura ou liberta o endemoniado, esse homem lhe perde, diz assim, versículo 18, vamos ler o 18 até o 20. Entrando ele no barco, Jesus entrando no barco, rogava-lhe o ex-endemoniado que o deixasse estar com ele. Porém, Jesus não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Na realidade, então a cura desse homem, dos gago e do surdo, começou aqui. Através da manifestação e operação de Jesus ali, ao libertar aquele homem. Mas aquele homem queria seguir Jesus por onde ele fosse, mas Jesus disse: não, ainda não é tempo. Me siga junto da tua família. Me
dos teus. E sirva junto dos teus. E ele fez isso perfeitamente. Porque ele transmitiu de tal forma a mensagem naquelas cidades que esses homens, esse surdo gado, pôde ser levado a Jesus. Veja que a perspectiva anterior é que aqueles homens, eles expulsaram Jesus, inclusive, das suas cidades. Porque quando Jesus libertou esse endemoniado, os demônios que estavam neles entraram nos porcos. E os porcos se precipitaram no abismo e morreram afogados no mar. E esses homens, então, expulsaram Jesus da cidade. Disseram, não queremos você aqui. Olha, Jesus foi expulso daquele lugar, mas ele deixou uma testemunha naquele lugar. E aquela testemunha foi verdadeira, tão fiel, que fez com que a mentalidade daqueles homens, de muitas daquelas pessoas, daquelas cidades, se tornasse diferente. Eles, até então, eles não criam em Jesus, eles estavam mais apegados às coisas da terra, aos prazeres da vida, ao dinheiro, aos bens. Eles só se preocupavam com isso. Essa era a figura daquele lugar, dessas 10 cidades. Mas ela muda. A história começa a mudar. Quando esse homem testemunha, quando esse homem fala, e veja que a mentalidade antes era de hostilidade, de repulsa. E agora, esses homens têm e demonstram uma outra mentalidade. Por quê? Porque o texto diz assim, o versículo 31, falando dessas cidades, e o 32 diz, trouxeram-lhe. Então diz que mais de uma pessoa se juntou para levar o surdo gago diante de Jesus. Me chama a atenção porque ele não era cego, ele podia andar. Ele não era coxo, ele podia andar. Ele não era leproso, ele podia ir sozinho. Mas pessoas se dispuseram a se unir a ele para levá-lo até Jesus. Talvez porque ele, por essa dificuldade de ouvir, talvez por essa dificuldade de se expressar, de falar, de se colocar, né? Você já teve contato com algum gago? Você já conseguiu conversar um pouco, ou tentar conversar com um gago, ou uma gaga? Tá? É fácil. Talvez que você não tenha tido a experiência, mas se você já viu alguém, alguma entrevista, né? É fácil entrevistar uma pessoa que não, né? Demora, tem dificuldade para poder soltar a palavra e expressar aquilo que quer, aquilo que está na sua mente, não consegue sair, não consegue se manifestar, não consegue se materializar. A pessoa está bloqueada. Então era preciso que alguém tivesse compaixão, alguém tivesse paciência. E esse homem, o texto também não entra nas minúcias. E ele não nos diz se esses homens eram da família dele, se esses homens eram algum parente distante, se eram amigos. Não fala nada, mas podemos entender que eles eram amigos deste homem. Porque se compadeceram dele, porque olharam a necessidade dele e porque não ficaram parados. Ao saberem, ao ouvirem o testemunho daquele ex-endemoniado, eles puderam, claro que meses já haviam se passado. Mas então, Jesus tinha sido expulso daquele lugar. E o texto, versículo 31, diz que Jesus volta para aquelas cidades. Um tempo depois, mesmo sendo expulso, ele acaba voltando
voltando para aquele lugar. E pode ser que você também já tenha algum dia feito isso com Jesus. Talvez você em algum momento já tenha expulsado. Você que está aqui na igreja, você que está em casa, você talvez em algum momento já tenha expulsado Jesus, já tenha rejeitado Jesus, já tenha jogado ele para longe, já tenha não se importado nem um pouco com ele, com aquilo que ele faz, com aquilo que ele quer, com aquilo que ele fala. Não é verdade? Mas esse texto nos mostra que mesmo nessa situação de hostilidade, Jesus sai, mas ele também volta. Por que ele volta? Porque ele sabe, porque ele entende o coração do Pai, e que ali, numa daquelas cidades, havia não um homem, a história conta aqui deste homem, né? Mas a gente for ler o Evangelho de João, ele vai dizer assim: estes sinais foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Porque se tudo que ele fez tivesse sido escrito, não daria. Então foi escrito aquelas coisas principais, as essenciais. Então Jesus ele começa e ele volta àquele lugar apesar da hostilidade. Mas esse texto começa então nos mostrando que homens se unem, se compadecem desse surdo gago e o levam até Jesus. Então há uma mudança de pensamento, de atitudes em relação à pessoa de Jesus. Porque aqueles homens, a própria postura de Jesus, ao voltar àquele lugar, facilita, né, aqueles homens chegarem diante de Jesus. E veja que o texto nos mostra que aqueles homens estavam longe de Jesus. Por que estavam longe? Porque eles estavam fora das terras de Jerusalém, aqui é Tiro e Sidom, terra dos gentios. E Jesus volta para a terra dos gentios. Ele vai de novo àquele lugar. Ali, porque ele mesmo disse: eu vim salvar o que estava perdido. Eu vim para os doentes. Então Jesus vai no lugar onde estão os doentes. A igreja é um hospital, um lugar de tratamento, mas ainda é um lugar que existem pessoas doentes. Com alguma deficiência, com algum problema, com alguma dificuldade, com alguma luta, com alguma dor que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada, que precisa ser exprimida, que precisa ser tocada. Como esse texto diz, que Jesus tocou o ouvido. Essa tradução diz que Jesus tocou o ouvido. Mas o ouvido não é aqui fora, é? O ouvido fica onde? Dentro da nossa cabeça. É isso? Aqui fora está a orelha. A tradução Bíblia de Jerusalém, ela descreve assim, que Jesus tocando-lhe a orelha. É claro que esses dois órgãos estão juntos, ouvido e orelha. Então não importa se Jesus tocou a orelha ou tocou o ouvido. O que importa é que ele pode fazer a cura, porque a orelha fala do externo. Então ele pode tocar aquilo que está por fora e curar. Mas ele também pode tocar o que está por dentro, o ouvido. Mas ele toca primeiro na orelha e nada acontece. Não é? O texto diz que, inclusive, que Jesus tirou aquele homem da multidão. O separou. Jesus, ele trabalha conosco na individualidade, embora no meio da massa, embora no meio do povo.
Mas Jesus também trabalha no povo através da individualidade de outras pessoas. Jesus é maravilhoso. Mas ele, nesse caso, como em outro, no capítulo 8, Jesus tira aquele homem do meio da multidão, coloca um lugar à parte, um lugar distante, um lugar separado, sem espetáculo, né? Sem holofote, como muitos hoje querem fazer. E aí Jesus toca o ouvido daquele homem. Jesus produz de novo saliva, como em outras situações ele também já havia realizado, e ele produz saliva, e ele pega aquela saliva e toca a língua daquele homem. Mas também, até aí, não tinha acontecido nada. Não havia se manifestado nada. A coisa estava acontecendo no secreto. Né? Não havia se manifestado nada. Até que Jesus ainda, o texto diz que Jesus olha para o céu, olhando para o alto, olhando para cima. Versículo 34, né? Olhando, erguendo os olhos ao céu, esperando, buscando a direção, o momento exato, a orientação adequada. Veja que o próprio Filho de Deus, ele aguarda o momento, a hora, a maneira, a forma de fazer aquilo que ele tem que fazer. Ele ora esperando a direção do Pai. E diz ainda, vai seguindo e diz, suspirou. Algumas outras traduções vão dizer que ele produziu um gemido. E faz nos lembrar daquele texto que Paulo fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Com sussurros. E o sussurro pode significar uma situação de pesar, mas também pode significar uma situação de alívio. Mas a história judaica, no contexto judaico, essa situação do a pessoa não falar, não ouvir, a tornava e a deixava à margem da sociedade. Porque, veja que todas as coisas, embora muitos judeus não pudessem ler, porque não sabiam, e por isso o texto bíblico tinha que ser lido por alguém que tinha a cultura, que tinha o conhecimento, mas ela podia não ler, mas ela tinha que ouvir. Então, quando aquele homem tem o seu ouvido bloqueado e fechado, ele está impedido de receber a bênção de Deus e as promessas de Deus sobre a sua vida. Mas naquele dia, homens se levantaram e disseram, hoje vai ser diferente. Porque hoje nós vamos levar esse homem à presença de Jesus. Aqueles homens ouviram a palavra de Jesus, creram em Jesus e foram até Jesus, se aproximaram de Jesus, se compadeceram daquele homem e o colocaram diante de Jesus. E ainda fizeram uma última coisa. Diz o texto, que aqueles homens oraram, pediram, Jesus, imponha as mãos sobre ele. Essa era uma das formas também que os sacerdotes, os profetas, ministravam a cura sobre alguém. Mas veja que Jesus não toca, ele não impõe as mãos sobre aquele homem, ele faz diferente. Ele toca nos ouvidos, ele saliveia a boca daquele homem. E a questão da saliva nos faz e nos remete a uma questão de Jesus unge a boca daquele homem. Porque a saliva também era usada muitas vezes de uma maneira terapêutica. Na nossa cultura hoje é nojento. O custo, o salivar, a baba, né? Desculpa a expressão,
É isso. Mas ela era usada muitas das vezes como algo terapêutico. E as mães, quando vão cuidar dos seus bebês, estão com as bonitinhas, elas às vezes passam um pouquinho de... Vai dizer que não tem uma mãe aqui que nunca fez isso. O seu filho estava lá com o dodóizinho machucado e passou a criança. Duvido que não tenha, que tenha uma mãe aqui que nunca fez isso. Aí Jesus faz uma coisa dessa e o pessoal acha nojento. Claro que ninguém está dizendo para cuspir nos outros. Né? Mas a gente tem que entender que Jesus age das formas mais estranhas e mais fora do comum nas nossas vidas. Mas Jesus, então, aqui o ato do salivar significava esse contato, algo que era interno de Jesus. Ele passou para dentro daquele homem. Veja que toda a cura que Jesus começa a realizar sobre a vida daquele homem, a manifestação está externa no físico, mas Jesus começa a tratar do interior daquele homem, do emocional daquele homem. Mas embora todo esse movimento de Jesus, a cura se processa. E ela acontece quando ele diz, e veja que o fato também de Jesus tirar o homem da multidão, eu estava lendo um comentário e falava sobre isso, e aquela mesma questão de você pegar uma pessoa cega e você guiar e levar ela por um caminho até um outro lugar. A pessoa que se deixa guiar, a pessoa que se deixa levar, ela está numa entrega total de confiança. A gente já fez algumas dinâmicas de escolas dominicais aqui, e aqui já foi feito também, eu vi, e às vezes a gente pegava alguns alunos da escola, a gente dizia assim, feche os olhos, e ela fechava. O outro ia guiá-lo com os olhos fechados por um determinado caminho, por um determinado local, aqui dentro. E eu ia fora. E a pessoa ia deixando-se guiar. Esse homem, quando Jesus o tira, então, ele começa a trazer isso. Ele está dizendo, deixe-me te guiar. E o homem vai deixando. Na realidade, já vinha deixando, porque eles deixaram aqueles homens guiá-lo até Jesus. E você guiar pessoas até Jesus é uma coisa. É muito bom. Mas você agora precisa de deixar que Jesus guie a sua vida. E aquele homem deixou Jesus guiar a sua vida. E aquele homem ouviu essa palavra, Efatá. Enquanto estávamos cantando a Deus, sentado, porque eu fui criado num lar evangélico, numa igreja batista. E lá eu me converti. Jesus olhou, teve graça de mim, misericórdia, e me alcançou. Mas durante muito tempo, mesmo ouvindo a palavra de Jesus dentro da igreja, eu resisti. Até o pastor às vezes já tinha discernido que Deus estava falando ao meu coração, e uma vez ele falou assim, vem filho. Eu fiquei no mesmo lugar, eu não levantei. Mas lá também tinha um trabalho com os embaixadores do rei, com jovens adolescentes. E ali a gente começou a estudar a vida de alguns missionários. A gente começou a memorizar alguns textos bíblicos. E um determinado tempo, o pastor estava pregando, eu não lembro aquele dia, qual foi o texto que ele usou, o que ele falou,
vão. Para exatamente não deixar com que nada à minha frente me distraísse. Eu queria estar atento a tudo aquilo que estava sendo dito e ministrado. E aí, naquele dia eu estava ali sentado, e eu não lembro isso, mas aqueles textos que eu vinha estudando com os adolescentes da igreja na época, o Espírito Santo de Deus começou a falar ao meu coração através daqueles textos. E já estavam na minha memória, no meu coração, porque eu vinha tratando, estudando aqueles textos. E naquele dia, Deus falou ao meu coração, e aí eu me entendi. Mas então eu era ali, até então eu estava ali, dentro da Igreja Batista. Depois de um tempo, alguns meses depois, eu entrei para a classe de catecúmeno, né? A classe de preparação do batismo. E aí fui preparado, fui batizado. E depois foi marcada a data, fui batizado. Fiquei alguns anos na igreja. E nesse ínterim eu conheci a Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, que era lá perto de casa. E na minha história, eu nunca pensei em sair da Igreja Batista e fazer parte da Igreja Congregacional. Mas Deus me chegou e foi movendo as coisas e eu passei para a Igreja Congregacional. Eu também nunca tinha pensado em ser membro da Igreja Evangélica Congregacional de Vicente de Carvalho. Eu morava, de certa forma, distante, tinha outras mais próximas, então eu nunca pensei em fazer parte dessa igreja. E Deus foi dando história, foi movendo as coisas, e eu vim parar aqui. E depois, eu também nunca pensei a ir para onde eu estou hoje. Mas é certo que em todas essas caminhadas, alguns sinais foram pontuando. Deus foi mostrando algumas coisas em sonhos, e até bem antes, né? E outros ainda não descortinou, mas ele foi confirmando cada coisa. Eu quis você um tempo lá, na Igreja Batista, eu quis você um tempo aqui, em Vicente Carvalho. Hoje eu estou querendo você. Então, a história, às vezes a gente não entende os caminhos de Deus. Porque ele salvou e libertou um endemoniado. Foi para que também pudesse alcançar um surdo mudo. Foi para abrir os caminhos daquele que não tinha condição de se chegar a Deus. Porque se ele não ouve, como ele vai poder saber o que está sendo dito, o que está sendo falado? Eu não sei se naquele tempo já havia alguma coisa de Libras. É possível, né, Manuel? Porque diz lá que quando o pai de João Batista ficou sem falar, né, eles ali se comunicavam em gestos. E aí depois ele pediu a talvinha e ele escreveu. E aí depois a sua boca se soltou de novo. Mas ele tinha a língua impedida por causa da incredulidade. Ele ficou um tempo assim, mas ele não deixava de ouvir. Esse homem aqui não. Ele não tinha condições de ouvir. Ele não podia falar direito. Até o momento que Jesus se colocou diante dele e disse: Epata, que quer dizer abre-te, solta, desembaraça. Então Jesus dá uma ordem, uma palavra de ordem contra a tua vida, contra os teus problemas, contra as tuas lutas, contra a tua enfermidade. Epata, solta, abre-te, desembaraça.
Desembaraça a tua mente. E pensando, eu estava meditando sobre isso e pensei nessa questão de desembaraçar. E veja que Romanos capítulo 10, versículos 17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquele homem pôde crer também porque ele ouviu, aqueles homens ouviram a palavra de Deus e creram. E ao crerem levaram aquele homem até Jesus, para que ele também pudesse crer. Porque Paulo, nas suas epístolas, ensina que o milagre acontece e se manifesta na vida daquele que crê. Não é para que ele creia, ele já se manifesta porque ele crê. E essas duas histórias conjuntas, do endemoniado e do surdo gago, mostram duas realidades. Uma, Jesus toma a iniciativa e vai até a cidade de Decápolis, vai até a cidade dos Gadarenos, em Gadara, e liberta esse endemoniado. Aqui, homens são usados por Deus para levar aquele indivíduo numa situação de bloqueio, paralisia, de fechamento, de travamento, e o colocam diante de Jesus para curá-lo. Mas, independentemente da forma como Deus age, ele tomando iniciativa, usando homens e mulheres para falar isso na tua vida, ao teu coração, é Ele quem está operando. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Esses homens não têm mérito nenhum. Claro, a gente reconhece o esforço deles, mas em termos da salvação, eles não têm mérito. O mérito todo é de Cristo. Então, eu estava aqui falando de Hebreus 12, 1 e 2. Diz-nos assim: olhando firmemente para o... esse é o 11. Esse é o capítulo 11. Capítulo 12 diz assim. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós, veja que o autor se inclui, também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o peso que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentando-se à destra do trono de Deus. Então veja que nós também precisamos, estamos rodeados de uma nuvem de testemunha, nos desembaraçar, nos soltarmos mediante a palavra de ordem de Cristo. O que é que ainda está te prendendo? O que é que ainda que está te aprisionando? O que é que ainda que está te cercionando, impedindo de você avançar? Esse homem tinha dois bloqueios: a audição e a fala. Além de coisas internas, além das suas emoções, porque ele era rejeitado, ele era desprezado, ele estava marginalizado. Então Jesus está dizendo para ele: deixa nascer, desperta o entendimento, deixa nascer o desejo de aprender. Pessoas precisam se deixar conduzir como aquilo. Nós precisamos aprender a nos deixarmos
conduzir como aquele homem se deixou conduzir. E esse homem também, essa história nos faz lembrar também de um homem lá no passado, Moisés. E quando diante de Deus chamado para falar ao faraó, ele diz, eu, um gago, eu com dificuldades de falar, de me expressar, vou chegar diante do rei, do faraó, alguém que pode chegar e cortar minha cabeça fora. Porque você imagina, você colocar uma pessoa com dificuldade, o rei não tem paciência, né? O rei, você acha que um magistrado, um presidente da república vai ficar parado ali, tentando escutar um gago? Ele acharia aquilo uma afronta. E se ele, por achar uma afronta, ele faria o quê? Ele ia mandar matar. Moisés, em parte, ele não estava errado. Mas Deus disse, tudo bem, eu vou mandar Arão na tua frente. E você irá depois. Mas, gente, à medida que o próprio Moisés vai caminhando e vai se deixando guiar, vai se deixando orientar, aquela gagueira vai sumindo, não é? O texto diz que Arão começa a sair de cena, começa a sair de trás, começa a sair da frente, vai para trás, e agora quem fica de frente à luta, em frente aos embates, em frente ao olho com o faraó, é Moisés. Não, mas ele não tinha dificuldade de falar? Ele não era gago? Mas quando ele se deixou guiar, Deus foi fazendo mudança na vida dele, na vida de Moisés e assim na vida desse homem. Então eu queria que a gente, ao fechar a palavra dessa manhã, algumas perguntas para nós refletirmos e também dar uma lida em alguns versículos de Romanos 10. As perguntas são, de onde Jesus te tirou? Porque Jesus tirou aquele homem do meio da multidão. Jesus me tirou de um lugar de religiosidade. Me tirou talvez de uma denominação, foi transportando para outra, e algo que está dentro do plano dele, porque isso não era meu plano. Onde foi que Jesus te tocou? Onde, quando foi que ele te tocou? Onde e quando foi que ele te ungiu? Porque a saliva fala de unção. Pode nos trazer essa ideia de unção. Então, Jesus também um dia, ele te ungiu com o teu Espírito Santo. E ele diz que te sustenta. Quem é que te sustenta? Porque sustentar, porque levar pela mão, manter, sustento. Quem te ordenou? Quem domina a tua vida? Porque Jesus diz, quando ele dá ordem, ele está dizendo que ele tem autoridade sobre a vida daquele homem. Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao 15, só para a gente fechar. Diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego. Aqui o grego está no sinônimo de gentio, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Amém? Mas ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que chamar o Senhor para si será salvo. Invocar quer dizer isso. Mas a pergunta vem no 14. Como eles vão invocar?
se eles não crerem? Como eles vão invocar se eles não ouviram? Como eles vão invocar se eles não conseguem falar, se eles não conseguem se expressar? Como eles vão manifestar e pregar se eles também não forem enviados? Pode haver pessoas, inclusive, no meio de nós que ouvem muito bem, falam muito bem, mas está precisando ser enviado. Jesus talvez já tenha te enviado. E eu creio isso, que Ele já te enviou às nações. Jesus já te enviou às nações. Mas pode ser que Ele precise te enviar a algum ministério específico. Então aí é você com Deus. Eu não sei por que Deus está colocando isso. Mas eu tenho certeza que Ele está falando. E Ele diz assim, o 15, fechando: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam boas novas. Quão maravilhoso, quão bondoso, quão perfeito é o caminhar daquele que anuncia boas novas. Então, Jesus, quando Ele liberta o endemoniado, Ele transforma e produz um homem digno de pregar a sua palavra, de transmitir a sua verdade. E depois, alguns meses mais tarde, ele alcança um surdo e restaura de uma outra maneira a vida desse homem. E o leva, e impulsiona. Veja que aqui, esse texto ainda fala assim, que ele o proibiu. Não conte para ninguém. Você imagina. Foi a mesma coisa que falar para o endemoniado, fica quieto. E ele, então, que ficou muito tempo sem falar, tinha dificuldade de falar, agora, podendo abrir a boca, podendo falar, você acha que aquele homem ia ficar quieto? Claro que Jesus manda ele se calar por causa da estratégia, porque ainda não era o tempo. Mas não mudou ele ficar calado para sempre. Talvez precisasse de uma preparação. Talvez mandando calar assim para a multidão, mas não para a família, não para os familiares, não para os mais íntimos. Para depois expandir. Né? E o texto ainda diz que aqueles homens se maravilhavam, porque Jesus faz tudo perfeitamente bem. Louvado seja Deus. E eu quero crer que a tua vida nesta manhã, aquilo que estava bloqueado, possa se desimpedir nesta manhã. Eu quero orar por você. Se você quer receber uma oração, você na sua casa, você aqui, você se coloca de pé, você se entendeu, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pela tua direção. Obrigado pela tua salvação. Obrigado pela tua restauração. Obrigado, Senhor, pela tua libertação. Senhor, nesta manhã, pessoas estão em pé aqui nesta manhã. Estão com as mãos posicionadas em seus corações. Nos seus lares também estão posicionados com as mãos sobre os seus corações, dizendo: eu entendi a mensagem, eu entendi a palavra, eu quero essa liberação sobre a minha vida. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida nesta manhã. Em nome de Jesus. Aquelas coisas que estavam te prendendo, que estavam te tolhindo, que estavam, Deus, te amarrando, as ligaduras, sejam elas quais forem, de enfermidade, de dor, de incredulidade, de falta de fé, de falta de comunhão, saiam por terra em nome de Jesus.
dificuldade para entender a palavra, dificuldade para entender a vontade de Deus, dificuldade por se deixar guiar, caia por terra em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Seja desembaraçado, desembaraçada em nome de Jesus. Na tua mente, nos teus ouvidos, na tua fala, no teu coração, no teu caminhar, no teu ministério, na tua casa, na tua família, no teu emprego, por onde você vá. Seja instrumento de Deus para a glória do nome de Jesus. Eu abençoo você pela autoridade que o Senhor me confia, a autoridade que o Senhor depositou sobre a minha vida. Eu abençoo você e libero a bênção do Senhor sobre a tua vida nesta manhã. Mais uma vez, que você siga essa orientação de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enfermidade que está aprisionando essa pessoa agora, em nome de Jesus, que está bloqueando, que está impedindo com que ela avance de alguma maneira nos seus projetos, nos seus propósitos, naquilo que Deus tem preparado também para ela, em nome de Jesus, seja desfeito para a glória do nome de Jesus. Nós choramos assim, agradecidos nesta manhã, mais uma vez, em nome de